conseguir se ocupar e, vamos dizer assim, se estruturar enquanto família, etc., num espaço como o Rio de Janeiro. Inclusive, essa nomenclatura toda que a gente tem, ela está relacionada com a história vamos dizer assim, do país como um todo. Não sei se vocês sabem a origem da palavra favela. A favela eram os morrinhos que tinha quando houve lá a Guerra dos Canudos, onde os cangaceiros ficavam para poder fazer o contra-ataque em relação às investiduras lá do exército. E aquilo lá era chamada favela. A grande maioria desses soldados saía do Rio de Janeiro. Quando eles voltavam da guerra, eles não tinham onde morar. Então eles procuravam os morros para ir morar. Então, como lá chamava favela, a nossa favela virou a favela de lá. Ou seja, a favela de lá virou a nossa favela aqui. Mas com uma situação extremamente dramática, como é o que a gente vê hoje, né? Praticamente 1/3, ou por aí, da população brasileira vive hoje nessas condições, apesar dos investimentos que tem se procurado fazer, mas nada muito fácil. Uma vulnerabilidade, vamos dizer assim, ambiental, social e cultural extremamente grande. Nossa sociedade é extremamente vulnerável como um todo em relação a Rio de Janeiro, por falta de conhecimento, falta de acesso à informação adequada. Aliás, a comunicação tem um papel fundamental aí. Se a gente for balizar a nossa vida assistindo a grande mídia, a gente não vai viver a vida que a gente quer viver. Agora, que contra-informação é que a gente tem que buscar? Qual é a informação adequada para que a gente possa fazer com que tenha sentido em relação ao trabalho que a gente faz com a vida real? Porque a gente liga a televisão, é outro mundo que aparece ali. Completamente, vamos dizer assim, etéreo, distante da nossa realidade, e diariamente a população é bombardeada por informação, se muitas vezes não é maldosamente feita, ela é equivocadamente feita. E nós precisamos construir a nossa informação. E é só mesmo dialogando com a sociedade, construindo com ela no dia a dia, que a gente vai ter uma leitura e uma visão adequada e vai poder praticar a nossa vigilância de maneira mais consistente. A concomitância de cenários. Aqui tem pobreza absoluta, tem riqueza absoluta e tem situações intermediárias, inclusive vulnerabilizadas pela situação, vamos dizer assim, da crise ambiental global. Então nós temos gente morrendo de diarreia porque não tem acesso à água e tem contaminação pelo esgoto. A gente tem gente morrendo de obesidade, vamos dizer assim, extrema, porque é um consumidor, coitado, perdido, vamos dizer assim, tem que se alimentar todo dia, toda hora. Você tem situações também de consequências dos desastres naturais que são muito relacionadas com essa alteração toda climática que a gente tem. Não só o Rio de Janeiro, como todos os biomas que nós temos no Brasil e praticamente do mundo, estão sofrendo alterações em função das ações que o homem tem feito sobre a Terra de maneira predatória, de maneira a consumir cada vez mais, de maneira a acumular cada vez mais para muito poucos, em detrimento da necessidade que tem a grande maioria. Então, o que ocorre é que nós temos uma situação de uma variedade de conjunções em que muitas vezes de nós estamos vulneráveis a todos esses elementos ao mesmo tempo, não é isso? E nós temos também que compreender e estudar a realidade por esse ângulo, né? Ausência de planejamento macro e justo de longo prazo. O Rio de Janeiro carece de um processo de planejamento, inclusive participativo, de forma tal que a gente consiga dizer o seguinte: essa é a sociedade que a gente quer para daqui a 30 anos. Daqui a 20 anos, a gente quer ver resolvidos determinados problemas que existem hoje, como eu falei aqui do transporte, como é a questão também do esgotamento sanitário, que são críticos para o Rio de Janeiro. E isso tem muito a ver com a vigilância. Então, a nossa construção da vigilância, ela tem que ter a capacidade de poder estar trabalhando a construção desses cenários de forma tal em que a gente seja preditivo na nossa ação. E também o sistema de saúde do Rio de Janeiro, que é bastante ainda, eu diria, está numa transição, né? Saiu de uma quase nulidade de atenção básica, tem hoje aí 40 e tantos % de cobertura, mas também muito, vamos dizer assim, desigual, e obviamente que isso faz com que você tenha uma inversão completa do funcionamento do sistema de saúde, né? Muito do que poderia estar sendo evitado
do ponto de vista de acesso, por exemplo, a unidades hospitalares, a UPAs, etc., que seria trabalho dos agentes comunitários, né, dos agentes de vigilância, não é feito porque você não tem simplesmente esse serviço, né? Então nós temos que também trabalhar isso daí, além da contradição do público e privado. Então, só para caracterizar mesmo, nós temos essa situação numa mudança muito grande. A população do Rio de Janeiro está envelhecendo de maneira aguda. Você tem uma queda da natalidade hoje extremamente importante no Rio. Nós vamos caminhar rapidamente nos próximos 20 anos para uma estabilização da população do Rio. Vai parar de crescer, né? A migração para cá, ela quase não existe mais. Então nós vamos ter um conjunto, sei lá, de 7, 8 milhões aí, que vão estar, vamos dizer assim, sendo a população permanente. E cada vez mais envelhecida, idosa, né? E isso gera uma questão que são outros problemas de saúde que vão ter que ser trabalhados, né? Não sei se vocês trabalham com isso, mas a diabetes, a hipertensão, problemas endocrinológicos, outros e várias outras questões fazem parte do processo de vigilância, do cuidado permanente. E muita coisa pode ser feita, apesar de completamente distinto do que seja você trabalhar na relação, por exemplo, com um vetor, né? Como é o caso da dengue, etc. Mas, de qualquer maneira, isso tem que ser visto, né? Problemas de, vamos dizer assim, abordagens à gestante, a questão do cuidado pré-natal, a questão do cuidado infanto-juvenil, tudo isso tem que ser examinado, articulado, inclusive, com a rede básica de atenção. E a violência eu já comentei. Então, do ponto de vista de entender assim, qual é o caminho que a gente pode estar traçando para o Rio de Janeiro, do ponto de vista de vigilância, esse elemento que eu já coloquei aqui, aumentar a capacidade de antecipar cenários que nós temos. E nós só vamos fazer isso se a gente tiver conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, vai ficar naquela cartilha ultrapassada e vivendo um processo de frustração permanente do nosso processo de trabalho. Então nós temos que avançar no sentido de fazer com que o sistema como um todo de vigilância do Rio seja capaz de compreender esse fenômeno. Subsidiar o planejamento da assistência, já comentei isso aqui. Está inserido nas redes de atenção, também já comentei. Prestem atenção nisso. A vigilância necessariamente tem que ir se incorporando progressivamente às redes de atenção. E isso só se dá quando você tem o processo da atenção montado de maneira adequada. Está focado em resultado nos territórios. Então, nós temos que entender, em Santa Cruz, o olhar, a mirada do agente de vigilância vai ser um, em Jacarepaguá vai ser outro, e em cada região nossa você vai ter um conjunto, vamos dizer assim, prioritário de atenções que vão ter que ser tomadas. Utilizar ferramentas de gestão e planejamento, isso é fundamental também. Nós temos que trazer essa cultura para nós, não é sair fazendo o que quer, enfim, desordenadamente. Nós temos que ter um planejamento do processo de trabalho para que a gente possa ter capacidade de melhorar nossa resposta ao enfrentamento dos problemas. Fazer-se legítimo no ambiente setorial e intersetorial. A vigilância e saúde necessariamente dialoga com outros setores. Ela é diferente do camarada que está lá no posto de saúde ou até mesmo no hospital, em que o mundo dele é aquele mundo biológico, não é isso? A pessoa chega lá, deixa de ser pessoa, vira uma doença. Então ele vai cuidar daquela doença. Pronto. Aí ele está resolvido. O problema dele está resolvido. Ele vai descansar em paz depois na casa dele à noite. Nosso problema é um problema de entender o território. A questão ambiental está junto, a questão geográfica está junto, a questão das ciências sociais está junto, não é isso? Várias questões, a questão do clima está junto, da meteorologia. Se nós não conseguirmos trabalhar dessa forma, dificilmente a gente vai fazer uma vigilância de maneira adequada. Utilizar ferramentas, fomentar a consciência sanitária. O diálogo com a população é de fundamental importância para que a gente faça uma vigilância adequada. Como eu comentei aqui antes, muito desse saber é extremamente útil. As pessoas que estão no território são as pessoas que sabem a dinâmica daquele local. E se nós não tivermos a capacidade, do ponto de vista do núcleo central do nosso processo de trabalho, de estar dialogando com eles, a gente vai estar perdendo a oportunidade, né?
E, particularmente, vocês são os maiores protagonistas disso, porque quem está visitando as casas, quem está fazendo, vamos dizer assim, a saúde pública, vamos dizer assim, por lá de fora, são vocês, né? Então, essa ação ela é uma ação vital. Próximo. Trabalhando assim, na questão de como é que você constrói processos, né? Fortalecer isso daí. Construir uma consciência sanitária. Não é passar informação para o outro, é construir com ele. É diferente isso. Não é eu chegar lá com o meu caderninho e dizer assim, fulano, vem cá, isso é importante para você, isso aqui não é. Aí, enfim, ele vai aprender alguma coisa daquilo, mas você não vai estar dialogando com ele, construindo com ele verdadeiramente a maneira de como é que pode ser feita uma ação sanitária na essência da palavra. Próximo. Já comentei isso aqui, a descentralização das ações de vigilância, né? Então, isso é de fundamental importância para que a gente possa estar fazendo com que, quanto mais próximo da sociedade, da população, das pessoas, dos sujeitos, a gente tiver, melhor capacidade a gente tem de planejar e de fazer com que o nosso trabalho tenha êxito. Acho que assim, isso já é um pouco de ousadia minha de colocar aqui, mas faz parte aí do processo. Pensar na perspectiva do município do Rio, do ponto de vista da vigilância, não a vigilância fragmentada, a vigilância essa que eu estou falando, ela ter uma estrutura gestora, ela ter de fato um incentivo financeiro. É louvável o que foi dito aqui pelo coordenador da vigilância ambiental, de que é o município do Rio que faz com que vamos dizer assim, seja garantido, assegurado o pagamento do salário de vocês, etc. Mas não vamos ficar só contentes com isso, tem que fazer mais, nós temos que avançar mais, não é isso? Ferramentas de trabalho, não é isso? Quer dizer, ter processos como esse que eu comentei, quer dizer, de meios de comunicação e processos mais ágeis em que a gente possa atuar de maneira adequada, e processos de trabalho que passam, inclusive, por essa questão toda de regulamentação de carreira, etc., e ascensão também funcional, que é um aspecto da vigilância novo ainda no país e que nós vamos ter que saber construir isso junto. Certamente vocês devem estar organizados, devem ter associação, sindicato, alguma coisa qualquer assim, forma de organização que possa estar fazendo com que essa comunicação com o Estado, etc., ocorra da melhor maneira possível. Próximo. E, para concluir, né, para que fazer vigilância? É simplesmente para isso. Melhorar a qualidade de vida do cidadão carioca. Né? Esse é o meu entendimento do que seja o sentido de ser, da razão de vocês estarem fazendo o que estão pretendendo fazer. Então eu espero, sinceramente, que esse curso ele possa trabalhar bastante com vocês tudo isso. Eu coloquei aqui um conjunto de questões muito gerais, sistêmicas, mas eu acho que relevantes para poder fazer com que vocês de fato se qualifiquem e possam, vamos dizer assim, usufruir da possibilidade de serem agentes de vigilância e saúde e poder, inclusive, progredir na vida aí da maneira como cada um entender que seja melhor o seu caminho. Obrigado. Encerramos nesse momento a aula inaugural e convidamos para um breve agradecimento a professora Ieda da Costa Barbosa. Bom, o nosso agradecimento é ao nosso palestrante, né, que de pronto aceitou estar aqui conosco numa semana de muitos compromissos, enfim, mas que foi assim, importante para esse momento que nós acabamos de ouvir. Então, muito obrigada. Eu assim, gostei muito, eu não me conhecia, a gente conversou um pouco por telefone, mas eu estou assim, muito mais feliz ainda por ter sido essa pessoa que veio nos brindar com a nossa aula inaugural. Quero me desculpar com os NADs que tinham a previsão de assistência online, porque nós tivemos um problema nos equipamentos. Nós estamos já imediatamente encerrando aqui e vocês já terão a apresentação dos dados. Lembrando a todos aqui presentes para que não se esqueçam de assinar a frequência que está passando por aí, é só rubricar do lado, tá? O nosso convidado lembra que a apresentação estará disponível para todos que desejarem aqui no nosso, gravado já aqui no nosso
nos nossos aparelhos, tá? O nosso sistema, e a gente pode também repassar para os tutores e para os tutores para as turmas. Então, muito obrigada a todos os presentes. Estamos encerrando, então, essa nossa aula inaugural. Obrigada. Alô. Olha, informações gerais agora. Vocês estarão, eu solicito a vocês que vejam o site da Escola Politécnica. Lá nós estamos enviando, editando, apresentando as últimas modificações, como eu já falei, o horário de cada turma, né, de cada sala de aula, com respectiva referência de tutoria. Então a gente tem turmas começando às segundas-feiras, temos turmas começando às terças e às quintas-feiras. Então deem uma olhada no primeiro dia de aula de vocês. Os tutores também vão receber e-mails ainda hoje de orientação em relação a algumas outras atividades que a gente precisa incorporar, tá? Embora eu acho que não vai mais sair online, eu quero agradecer à equipe, tá? Eu falei logo no início, eu sou aquela pessoa que fica por trás ali, fazendo as mudanças de transferência, mas não faço isso sozinha. A pessoa responsável por essas modificações online, com o sistema do EAD, da Fiocruz, é a Rafaela, e a gente tem um grupo enorme lá fazendo a leitura de todos os e-mails que vocês mandam procurando adequar. Então eu quero fazer um agradecimento aqui à equipe, da Rafaela e da Flávia, que foi a nossa mestre de cerimônia. Tá? E é o pessoal da prefeitura também, com quem a gente divide todo esse trabalho. Tá? Mais alguma questão de orientação? O site é EPSJV. Olha, as iniciais de Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, ok? Internet. Pronto, velho.